Bom, vamos acionar o Jamil Chad, que está ao vivo em Genebra, vai trazer informações para a gente sobre o que Cruz Vermelha, né, Jamil, trouxe sobre reconstrução do Rio Grande do Sul. Vai demorar um período, né? Um período longo, você traz na sua coluna, levará pelo menos um ano, é o alerta que faz a Cruz Vermelha sobre a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Boa noite para você, Jamil. Não estou ouvindo, Jamil, não sei se isso é aqui comigo. Agora vamos, agora Agora vamos. vamos lá. Diego, boa noite, Thales, boa noite a todos. De fato, foi um comunicado emitido pela Federação Internacional da Cruz Vermelha hoje, aqui em Genebra, apontando dois elementos bastante importantes. O primeiro, a existência, basicamente, de um apelo internacional da própria Cruz Vermelha por recursos para, claro, atuar no Brasil. Isso é muito raro de acontecer, sinceramente, com a situação brasileira. Normalmente nós vemos isso em desastres em outros países, em outras regiões do mundo. Esses comunicados são frequentes, mas confesso que há muito tempo eu não via, na verdade, não me lembro de ter visto nenhum tipo de apelo internacional por recursos para a atuação de uma instituição num desastre no Brasil. Portanto, essa é a grande, vamos dizer assim, o grande motivo desse comunicado. A Cruz Vermelha estima que vai precisar de 8 milhões de dólares para realizar o seu trabalho. Isso não é, obviamente, o custo da reconstrução, é apenas para permitir que a Cruz Vermelha possa realizar o seu trabalho no Brasil. Agora, o que também chama atenção nesse comunicado, Diego, é o fato da própria entidade dizer que a reconstrução das áreas afetadas vai levar pelo menos um ano. Ou seja, é algo extremamente grave e que tem um impacto de médio a longo prazo. Se a gente lê isso justamente com uma outra declaração que foi feita pela Organização Meteorológica Mundial no fim de semana, dizendo que os impactos, inclusive socioeconômicos, vão ser de longa duração, obviamente a gente consegue entender a dimensão dessa crise, que ela não vai terminar simplesmente quando as águas baixarem. Não, não é isso o que as entidades estão alertando. Elas estão alertando que, de fato, a água baixar, a situação voltar a uma espécie de normalidade, é só o começo de um processo de reconstrução física, basicamente das cidades, mas também de toda a estrutura socioeconômica dessas regiões. Ô Jamil, tem também as fake news, né? Muita gente utilizando esse momento terrível no Rio Grande do Sul para trazer, além do negacionismo, né, negando as mudanças climáticas, os efeitos delas também como consequência desse desastre no Rio Grande do Sul e atrapalhando as autoridades, seja nas esferas estaduais, ou estadual, né, municipais ou federal também, né, colocando como se era só o povo pelo povo, o Estado não está fazendo nada em nenhuma das esferas, aquele discurso que tem ganhado as redes sociais aí de muita desinformação, Jamil. Vamos lá, Diego, porque isso é extremamente importante. E neste caso específico, a desinformação, perdão, não só neste caso, em todos os casos, a desinformação tem um objetivo político. Ela não é um erro de apuração, ela não é um engano daquela pessoa que não viu direito, ou não apurou, ou não ficou sabendo. Não. A desinformação ela é caracterizada por criar uma situação que simplesmente não é real com um objetivo político específico. É isso a desinformação. E aí, nós que passamos basicamente pela pandemia, nós sabemos que a desinformação tem um objetivo, inclusive em momentos dramáticos da sociedade. E é isso que nós estamos de novo vendo agora no Rio Grande do Sul, quando notícias ou pelo menos informações desencontradas, manipuladas, são depois usadas de uma forma criminosa, porque não há outra palavra, não adianta dizer que isso é liberdade de expressão, não é liberdade de expressão, não é usar a informação para matar, para criar uma situação política em que você vai ter algum tipo de vantagem. Isso não é liberdade de expressão. Não existe nenhuma definição de liberdade de expressão que envolva você prejudicar a outra pessoa ao ponto, basicamente, de criar
um drama extra. Então, vamos primeiro limpar esse terreno e deixar muito claro o que é desinformação. Desinformação não é alguém que não apurou bem a notícia. Quem não apura bem, a gente pode chamar de outras coisas, pode até ter um processo contra a pessoa, mas não é desinformação. Na questão climática, é muito impressionante, porque nos últimos anos, na verdade, nos vários últimos anos, nós temos instituições, pesquisas, cientistas, todos apontando na mesma direção, que sim, é algo extremamente grave, que a prevenção custa caro, mas custa muito menos do que o que nós estamos vendo, e, portanto, não há espaço para você simplesmente dizer: será? Será que de fato isso vai acontecer? Bom, acontece, tanto acontece, que isso passou a ser, já nos últimos anos, o novo normal. E aí alguns dados são muito reveladores. Por exemplo, o número de pessoas no mundo que vive numa situação potencialmente vulnerável às mudanças climáticas. 3 bilhões e 600 milhões, ou seja, é muita gente que do dia para a noite pode se ver numa situação de apuro muito grande por conta de uma mudança climática. Antes da guerra na Ucrânia, vou dar esse dado também que é bastante importante. Claro, com a guerra na Ucrânia e também em Gaza, muita coisa mudou, mas no ano anterior à guerra na Ucrânia, olha que impressionante, pela primeira vez houve um fluxo maior de pessoas fugindo de seca e de enchentes do que de bombas. Olha só se isso não é revelador do que acontece no nosso planeta. Então, você pode até criar qualquer tipo de narrativa, etc., mas o fato é que as mudanças climáticas, elas não são resultados, ela não é resultado de uma ideologia, é um fato. E esse fato é o que vai, basicamente, pautar a nossa existência no século XXI. Não há outro fato tão importante quanto esse para esse século.